Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Eu já quero começar o vídeo de hoje dando boas-vindas a Paula Raposo, novo membro do Manual do Casamento. Se você ainda não é membro, você pode se tornar membro clicando aqui embaixo do vídeo, do lado do botão de inscrever-se no canal, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Todos os dias nós temos vídeos, logo pela madrugada, já para a gente começar o dia meditando um pouquinho na palavra do Senhor, e eu espero que lhe possa agradar muito e lhe edificar muito, tá bom? Quero pedir também, inclusive, para você que nos acompanha todos os dias, para curtir o vídeo, tá bom? Para nós sabermos que você está nos acompanhando diariamente, inclusive no vídeo de hoje. Pois bem, o vídeo de hoje nós vamos tratar um pouquinho de uma teologia específica da Bíblia. A história é acerca de Jesus e a mulher samaritana. Bem, essa história ela está no Evangelho de João, no capítulo 4, e ela é uma história muito complexa, porque ela traz questões culturais, ela traz questões de misericórdia, ela traz questões de salvação, ela traz questão de missão e ela fala também acerca de casamento. Então, uma história que a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande para compreender tudo que, de fato, Deus quis nos revelar por meio dessa história, tá? Então, eu quero convidar vocês a fazer a leitura de pelo menos alguns versos para a gente pontuar algumas coisas importantes, tá? Vamos começar a partir do verso 7, que diz assim: Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: Dar-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. No verso 9, disse-lhe a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, pois sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com o pessoal da Samaria. E respondeu Jesus: Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe dirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e volte aqui. E ela respondeu: Eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: Tens razão em dizer que não tem marido, pois já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Verso 20: Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crer-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem, e quando ele vier, ele vai nos explicar tudo. E disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Naquele momento chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede um homem que
que me disse tudo o que tens feito, poderia ser este o Cristo? Bem, essa história aqui ela começa com uma questão filosófica, né? A mulher ela indaga Jesus pelo fato de Jesus ter lhe pedido água e ela se maravilha quando Jesus fala assim: olha, eu tenho água viva para te oferecer, água que jorra para uma eternidade, e todo aquele que bebe jamais tornará a ter sede. E a mulher, ainda discutindo acerca da água, parece que ela não entendeu o que estava acontecendo. Ela pega e faz um clamor, fala assim: mestre, então me dá dessa água para que eu não precise voltar aqui nesse poço para pegar dessa água. Naquele momento, pelo fato da mulher não entender que Jesus estava falando de assuntos espirituais, de eternidade, Jesus agora chama a atenção dela. Agora, quando ela pede a água, ele fala assim: tudo bem, então vai lá e chama teu marido e eu vou te dar dessa água. E aí ela pega e fala: você não tem marido? Espera aí, não tem marido? Ela tinha sim um homem. E aí Jesus diz assim: olha, disseste a verdade, porque tivesse 5 maridos e o que tem agora não lhe pertence. O que é que acontece? Nesse momento, agora Jesus ele traz para uma questão pessoal dela, a fim de chamar a atenção para uma questão espiritual dela também. Então ele chamou a atenção no item que mais lhe machucava. Presta atenção: 5 divórcios essa mulher passou. 5 divórcios. Ela estava no 6º relacionamento. Antes de nós entrarmos na questão se é lícito, se não é lícito, enfim, todo esse aspecto, eu quero primeiro lhe chamar a atenção a uma coisa. Uma pessoa que passa por 6 relacionamentos não é uma pessoa feliz. Não é uma pessoa que encontrou a felicidade, que se encontrou, que conseguiu construir alguma coisa sólida com alguma pessoa. Uma pessoa que passa por essa quantidade toda de relacionamento, no mínimo, ela tem uma ferida muito grande no peito. Ela tem uma frustração muito grande. Então, independente do certo ou errado, Jesus chamou a atenção dela para aquilo que mais lhe machucava. Está entendendo? O que mais lhe machucava. Agora nós temos um outro aspecto aqui. Porque, por mais que as pessoas dizem assim: nossa, mas Jesus não condenou a mulher samaritana. Na verdade, Jesus chamou a atenção dela. Disse que ela disse bem ao dizer que não tinha marido. Porque o homem que ela tinha não era considerado marido. Mas Jesus chamou a atenção dela, falou assim: olha, você já teve 5 maridos e o homem que você tem não lhe pertence. Porque se nós formos olhar a lei judaica, da qual Cristo diz que é de onde provém a salvação, é bem claro que a mulher, uma vez repudiada, uma vez que ela passou por um divórcio, conforme diz a lei de Moisés no livro de Deuteronômio capítulo 24, ela não poderia agora casar-se com outro homem porque ela estaria impura. Lembrando, e eu já fiz um vídeo explicando Deuteronômio 24, você pode pesquisar lá no canal, no título do vídeo inclusive é Deuteronômio 24. Então lá fala-se bem claro que o repúdio ocorria quando, e o divórcio ocorria quando a mulher casava sem ser virgem, mas mentia para o marido dizendo que era. Então o marido podia divorciar-se dela e ela não poderia mais casar-se com nenhum outro homem, porque ela seria imunda, impura diante da lei dos judeus. Então, quando Jesus chama a atenção dela, falando assim: olha, você já teve 5 esposos e o que você tem não lhe pertence, significa que esses 5 que ela teve, todos foram de forma ilícita. E esse 6º homem, pela própria lei, jamais pertenceria a ela. Está entendendo? Então, nós podemos imaginar o seguinte: se Jesus não quisesse lhe trazer uma repreensão acerca do casamento,
qual o sentido de Jesus usar essas palavras? Qual o sentido de Jesus trazer à tona todos os relacionamentos que ela teve passado e ainda destacar o atual relacionamento? Se Jesus não se importasse com quantas vezes você se casa ou com quem você está casado hoje, não haveria o porquê Jesus trazer isso à tona com a mulher samaritana. E observe que quando Jesus toca na maior ferida que ela tinha, no pecado que ela buscava a libertação, da dificuldade que ela buscava um dia encontrar a paz, ela de fato encontra a água viva. Porque no momento em que ela começa a entender assuntos espirituais, porque agora Jesus tratou de um pecado, e aí automaticamente ela foi arremetida à adoração, e aí ela questiona, porque ela não entra em muitos detalhes acerca do casamento, mas quando Jesus toca no casamento, o próximo assunto que ela puxa é: mestre, então qual é o monte que se deve adorar? Aqui em Samaria ou em Jerusalém? E aí Jesus, diante das leis que regiam a Samaria, das leis que regiam Jerusalém, da possibilidade dos 5 casamentos, dos 6 casamentos ser aceito na Samaria e não ser aceito em Jerusalém, sobre a possibilidade de a Samaria talvez achar que ela era uma mulher lícita e Jerusalém não achar, independente de todas essas questões legais, Jesus diz o seguinte: olha, está chegando o momento, e já chegou, em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, independente do monte, independente das leis culturais, independente se na Samaria algo é certo ou errado, independente se no Brasil algo é certo ou errado, independente do que diz as leis, os adoradores verdadeiros buscarão fazer a vontade de Deus, buscarão a graça, a misericórdia, a justiça de Deus, buscarão adorar Deus em espírito e em verdade. Está percebendo? Jesus começa com uma questão cultural, ele lida por uma questão de pecado, e agora ele encerra o assunto trazendo o aspecto da adoração. Nesse momento a mulher samaritana ela compreende, e aí nesse momento ela deixa o seu cântaro que ela utilizava para pegar água e ela corre para a cidade. Quando ela corre para a cidade, ela diz bem assim: olha, existe um homem que disse tudo que eu tenho feito. Acaso seria esse o Messias? Seria esse o Cristo? Vamos vê-lo. Quando ela percebe que Jesus foi capaz de, com um olhar de misericórdia, olhar para a sua vida, ela imediatamente ela se posicionou e chamou pessoas a irem até Jesus. Agora, existem algumas coisas interessantes. Existem pessoas na Bíblia que interagiu com Cristo e Cristo lhe prometeu a eternidade. Existem pessoas que se achegaram a Cristo e Cristo lhe perdoou os pecados. Existem pessoas que se achegaram a Cristo enfermos e Jesus os curou. E todas as vezes que Jesus fazia algo efetivo na vida da pessoa, isso ficava de uma certa forma explícita. Note que quando Jesus chamou a atenção acerca do pecado dela, da dificuldade dela de relacionamentos, ela não lhe clamou perdão, ela não lhe clamou misericórdia, porque até o momento em que ela vai na cidade, ela ainda questiona se por um acaso esse que falara com ela poderia ser o Cristo. Ou seja, nós tivemos aqui Cristo lhe chamando a atenção de uma dificuldade, de um problema, mas diante do fato dela não lhe clamar o perdão, dela não reconhecer, dela ainda ter dúvidas acerca de Cristo, Cristo não encerrou esse assunto com ela. Está entendendo? Então, embora Jesus utilizasse a mulher samaritana a fim de que ela propagasse a sua chegada em Samaria, por meio do poço, por meio dessa experiência, ele levantou uma questão, mas essa questão não ficou resolvida. Nós temos uma questão semelhante com Maria Madalena. Maria Madalena é levada aos pés de Cristo, apanhada em adultério, e os fariseus questionam, né? Pela lei de Moisés, uma pessoa pega em adultério
deve ser apedrejada, e tu, que dizes? E ali Jesus, ele colocou com o dedo, escreveu alguns pecados sobre a areia, e logo cada um, dos mais velhos aos mais novos, ao irem lendo aquilo, foram se retirando. Quando chegou no final dessa cena, Jesus exclamou a ela, falou assim: olha, mulher, cadê os teus acusadores? Agora vá e não peques mais. Ou seja, diante de uma alma que se careceu e foi até os pés de Cristo, para aquela finalidade, Cristo resolveu a situação. Da mulher samaritana, nós não temos tal relato. No momento em que Cristo deixa bem evidente o problema dela, ela muda de assunto, e aí Cristo mais uma vez bate em cima disso, e ela sai para propagar, mas ela ainda sai com alegações de dúvidas, se de fato ela teve um encontro com o Mestre, se de fato ela teve um encontro com Deus. E aí, diante da dúvida, da incerteza que o próprio texto apresenta, não dá para dizer que Cristo foi conivente com a vida que ela levava de 5, 6 casamentos. Não dá para dizer que o pecado dela foi perdoado, porque Cristo não expressou isso, tampouco ela reconheceu isso como pecado. Pelo contrário, quando ela descobre que Cristo sabe acerca do casamento, ela invoca as leis da Samaria, nos princípios espirituais, porque se ele chamou de pecado, peraí, pelas leis da Samaria agora, talvez não fosse pecado o que ela praticasse, tá vendo? Então, embora ela demonstrou essa resistência, nós não podemos usar essa história para dizer que Deus permite todas essas quantidades de casamento. Nós não podemos dizer que, por base dessa história, tudo aquilo que foi dito pelos profetas, tudo aquilo que foi dito por Cristo, todo o plano original de Deus para o ser humano foi extinto por causa desse episódio. Basta a gente ler com calma, com atenção, com humildade, e você vai ver que o texto é claro. Tá bom? Eu espero que tenha te ajudado. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, todo dia nós estamos aqui. Curta o vídeo se você gostou, e se você discorda, quer acrescentar mais alguma coisa, deixe nos comentários, tá bom? Eu leio todos, eu não consigo responder todos, mas todos são lidos, tá bom? Fique com Deus, pessoal, até amanhã, tchau, tchau.